Let's breathe deeply and get ready for our last speaker of the day. On our 60th lecture, you have with us Rossandro Klinger. Rossandro Klinger is a Brazilian from Paraíba, Campina Grande, who chose his hometown to live with his wife, singer Janine Lima. He's part of Joana de Ângeles and Correntes Esperança Spirit Centers, both from Campina Grande. He's a member of the Medical Spirit Association in his town, contributor and disseminator of Fraternity Without Borders. He reverts part of the money he receives from his books to his non-profit organization that acts for the peace and starvation eradication of Senegal, Malawi, Mozambique, Madagascar, and Brazil. He's a psychologist, education and human development consultant, and visiting professor of Fundação Dom Cabral. He graduated from Universidade da Paraíba, where he obtained his master's degree and taught. He's worked for 20 years as a clinical psychologist. Rossandro is going to educate us about the theme, what is my role in my family? Of all associations that exist on Earth, with the exception of humanity, naturally, none is perhaps more important in its educative and generative function than the constitution of the family. Francisco Cândido Xavier. Welcome, Rossandro, and the space is all yours. Olá, boa tarde, ou boa manhã, ou boa noite. Não sei exatamente quando as pessoas estão vendo. Alegria ver tantas pessoas queridas. Meu amigo Wagner, como é que vocês estão aí, hein? Saudade de vocês dois. Beijo no coração de vocês dois. Quando puderem, venham e tragam o pipolho para eu ver aqui pessoalmente, tá? A gente quer ver esse príncipezinho aí que vocês fizeram com tanto amor. Bem, é uma alegria estar aqui com vocês. A gente está aqui num tema que eu acho que é muito importante e relevante. Vivemos um momento da história humana em que, por causa da pandemia, as famílias se encontraram, algumas não gostaram do que viram, algumas se encontraram a tal ponto que se desencontraram, mas mesmo assim, mesmo com esse desencontro que aconteceu, nós com uma visão muito mais ampla, uma visão mais transcendente de um processo, vendo, como se costuma dizer em língua inglesa, the big picture, e olhando todo o panorama, temos uma capacidade de entender melhor. Então, é uma alegria estar com vocês aqui nesse Toronto Spiritist Weekend, o 8º, e a questão que vocês colocam, né, como podemos construir um bom relacionamento, e para mim, qual é o meu papel na minha família, eu vou parafrasear um trecho famoso de um discurso de John Kennedy, quando ele disse assim: não se pergunte o que você pode fazer o que a América pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela América. A gente poderia, então, para sair dessa posição traumática de olhar para a família e encontrar os defeitos e aquilo que não funcionou, as idealizações infantis que a gente tem, se perguntar não o que a família pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela família. Especialmente uma pergunta apropriada para espíritas, que com a visão reencarnacionista, e aqui sem negar a dor que cada um de nós passou ou passa nos traumas que temos a cada existência, mas com a visão reencarnacionista é tão complicado a gente olhar como vítima, já que a gente se entende muito como reencontro e como companheiro de uma jornada evolutiva. Então, a questão que Kardec coloca para os espíritos, né, qual seria para o mundo os efeitos do relaxamento dos laços de família, é interessante porque ele usa uma palavra tão suave, né? Um relaxamento. Se houver um relaxamento, ele não usa assim a palavra uma destruição, uma ruptura, uma implosão dos laços de família. Ele usa assim, relaxamento. Qual seria, vamos imaginar o seguinte, para ficar mais fácil para a gente entender, qual seria o efeito de você estar caminhando ou correndo na praia, ou numa estrada, ou num
equipamento de academia, numa esteira de academia, qual seria para você o efeito do relaxamento do cadarço? O que aconteceria se o cadarço do seu tênis relaxasse enquanto você corre rapidamente? É uma coisa simples, relaxamento, mas o efeito é perigoso. Muitas pessoas sofreram traumas em esteiras porque o cadarço foi se afrouxando lentamente e aí a pessoa caiu. Então, a resposta que os espíritos dão em termos de intensidade é oposto a relaxamento. Seria o recrudescimento, ou seja, o crescimento em proporções epidêmicas, né, do egoísmo. Recrudescimento do egoísmo. Então, o relaxamento geraria recrudescimento do egoísmo. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer dano à dinâmica familiar, o que a gente vai colher é muito impactante. Qualquer dano. Ao mesmo tempo, nós vivemos um momento em que há um processo muito significativo em que as pessoas atacam o que seria o contexto familiar, atacam o que seria uma relação a dois. O que tem de piada sobre casamento no mundo é uma coisa incrível, né? Tipo, casamento é uma tragédia em 2 atos, civil e religioso. Então as pessoas têm piadas para casamento assim incríveis. No entanto, as pesquisas sobre vida a dois mostram que pessoas que têm um relacionamento estável, elas são muito mais felizes, têm mais saúde e mais longevidade de vida do que pessoas que não têm isso. Então, as piadas falam de uma coisa que não é a realidade das pesquisas. E a gente começou também a vulgarizar a forma como as pessoas se relacionam, porque quando as famílias saíram das pequenas cidades, da zona rural, e foram viver em grandes centros urbanos, elas perderam um ecossistema de educação. Wagner sabe muito bem, na África tem um ditado que diz que para se educar uma criança é preciso uma tribo inteira. Então, quando você pensa no fato de que as pessoas saíram de pequenas cidades, de zonas rurais, e foram para grandes centros, um casal, tiveram filhos e não tinham a mãe, a tia, a prima, o avô do lado para, na ausência, a família ou a tribo educar, nós tivemos uma perda significativa de, digamos assim, princípios e normas norteadoras para a construção da encarnação saudável. Porque quando Kardec pergunta assim, por que a gente tem que passar pela infância? Até o último vídeo dos meninos, dos Amigos da Luz, é sobre reencarnação, né? Se preparando para a reencarnação no Brasil, eles reclamando. Não, no Brasil não, pelo amor de Deus, no Brasil não. E aí uma faz assim, mas tem que aprender matemática de novo, eu não consigo aprender matemática de novo. Aí imagina Kardec assim, por que poxa, sei lá, eu estou aqui na França, eu sou discípulo de Pestalozzi, eu falo outros idiomas, aí eu vou ter que aprender a beabá, cobrir letrinha. Poxa, gente, que é isso? Por que tem que reencarnar e nascer criança? Por que a gente não nasce com download completo, sabe? Um iPhone de ponta, assim? Por que tem que começar feito um Nokia de lanterninha toda vez? E eles respondem assim. Porque nessa época, e é interessante porque Kardec escuta essa resposta, gente, 100 anos antes de um teórico chamado Reverendo Kinzer apresentar a teoria da plasticidade neurológica infantil, da teoria do imprinting. Ele dizia o seguinte, o que eles dizem? Durante o período da infância, o espírito é mais suscetível às impressões que aqueles que dele cuidam. E olha, ele não fala dos pais, aqueles que deles cuidam. Tipo, não é o pai e a mãe, né? Todo mundo, a tribo. Aqueles que dele cuidam possam desenvolver novas tendências, ó, suscetível a novas impressões. 100 anos depois, na psicologia, pesquisando o efeito do que a gente conhece, crianças lobos, que deu origem, por exemplo, ao filme do Tarzan, são crianças que foram crianças perdidas durante colonizações e foram criadas por gorilas ou lobos, e quando foram capturadas, não conseguiram mais aprender a falar como ser humano porque elas se habituaram a se comportar como um gorila ou como um lobo. E aí eles descobriram que tem um tempo, um tempo ali, um limite de tempo em que você pode humanizar um ser. Se passar, você não consegue mais. Então eles chamaram de teoria do imprinting,
de impressão de humanização. E aí você vai para Kardec 100 anos antes, e a resposta que os espíritos dão, o espírito é mais suscetível às impressões que recebe daqueles que cuidam para construir novos valores. Aí pensa o seguinte, claro, a gente sabe que o aprendizado de outras encarnações não zera, a gente passa por essa fase ali infantil, aí vai para beabá, bebê, cobre letrinhas e fala mamãe ou papai ou dad ou mom, mas depois, assim que vai chegando na pré-adolescência, vem voltando um monte de tendência, de percepções e a pessoa dispara. Eu lembro muito que uma vez eu vi o presidente da Federação Espírita Baiana, que é Peixinho, é incrível, ele diz assim, olha, a gente, se eu me comparar com Francisco de Assis na adolescência, assim, quando eu era adolescente, eu era, desculpem, gente, beber alguém aqui. Essa é a terceira palestra hoje. A garganta começa a falhar. Ele fez uma observação tão interessante. Quando eu era adolescente, eu era jovem da Federação Espírita Baiana, fazia sopão, fazia um monte de coisa. Era uma pessoa assim, sabe? Totalmente no serviço do bem. Nessa mesma idade, eita, a garganta tá ruim hoje. Nessa mesma idade minha, Francisco de Assis estava em batalhas na Idade Média, matando pessoas, em guerras, querendo conquistar. Então, se você pensar assim, na mesma idade, eu era muito mais evoluído que ele, mas depois de um tempo ele fez... Então, o que acontece? A gente recupera. Então, assim, às vezes aquela criança, e quem é professor sabe muito bem disso, dia 13 aqui no Brasil foi o dia do educador, do professor. Tem aluno que você olha e pensa, cara, esse não tem jeito. Esse aí não vai dar para nada. E aí você encontra 10 anos depois aquela criatura floresceu de um jeito que você não acredita que isso é aquele cara do fundão da turma. Como assim foi que aconteceu? A gente não sabe a potência que tem daqueles espíritos. A mesma coisa quando a gente pensa em crianças que você pensa, essa daqui vai bombar, vai ser um show, e de repente as coisas desandam. Então, quando a gente pensa no contexto familiar, no contexto de forjar essas habilidades, de construir essas competências, quando a gente pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosária que diz assim, o que mais vos solicitamos nesse mundo em que vos encontreis é que vos suporteis uns aos outros e é o que menos conseguis fazer. Então tá, família é lugar de se suportar. E, geralmente as pessoas riem quando a gente fala isso, porque elas pensam somente em suportar significando ter que aguentar, ter que tolerar, e não entende suportar como dar suporte à condição para que o outro aconteça como ser. Então, nesse sentido, suportar tem uma outra dimensão, uma outra capacidade de perceber, de ver. É essa ideia de dar suporte a que a família existe. A cada encarnação, nos suportar uns aos outros. Vocês, então, pensaram de Francisco Xavier, né, uma frase sobre família que diz que todas as associações que existem na Terra, com exceção da humanidade, naturalmente, que é a grande associação que a gente tem, nenhuma, talvez, tenha maior importância em sua função educativa e regeneradora do que a construção familiar, sem sombra de dúvidas. Quando a gente olha, por exemplo, celebridades que acontecem, que explodem na música, na arte de um modo geral, no esporte, e que depois entram na ruína, na decadência, até mesmo no suicídio, na morte, ou no suicídio lento por overdose e tal, você vai ver que tem uma forte relação com desestrutura familiar. E quando você olha para pessoas que têm uma vida longeva no sucesso e equilibrada, existe uma forte relação de causa e efeito com a vida familiar. Uma vez eu estava conversando com Tony Ramos, e eu disse assim para ele, olha, desde que eu nasci que você é uma celebridade. Nunca teve um escândalo, você nunca separou, as pessoas te respeitam, até os outros atores te têm como uma referência. Você passa um equilíbrio muito profundo, né? E qual é o segredo? Né? Porque aqui tanta gente se perde, é mordido, ele chama mordido pela mosca amarela da vaidade, né? Se achar e tal, agora eu sou tal. E, seu Sandro, na minha casa,
frequenta meus amigos de infância e minha família. E lá, ninguém me chama de Tony Ramos. As pessoas me chamam de Toninho. Ninguém me vê como ator, me vê como pessoa. E é com essas pessoas que eu convivo. E aí, mais uma vez, só confirmando a tese. Pessoas que, mesmo alcançando grandes posições e que ficam de forma longeva nesse lugar, elas têm uma relação familiar muito saudável. Uma outra pessoa que eu tenho uma relação com ele, assim, admiro profundamente, que é Mário Sérgio Cortella, filósofo aqui no Brasil, grande palestrante. É um cara que tem uma relação familiar muito bonita, né? Sou amigo também do filho dele, Pedro Cortella. Então você vai observar quando as pessoas têm estrutura familiar e vivem na família e em função da família, pela família, contribuindo e se permitindo receber a contribuição da família, elas podem alcançar qualquer nível de exposição social. Aquilo não afeta o ego, aquilo não faz com que elas se sintam melhores. Como elas estão num ambiente em que elas se sentem iguais pelo amor que sentem um pelos outros, elas entendem a posição que ocupam, vivenciam aquela experiência, dão a contribuição que vieram dar ao mundo, mas em casa são pessoas simples. Eu lembro muito quando, às vezes, eu encontrava casais que tinham profissões de status muito grande e que estavam em conflito. Basicamente, quando você ia conversar com o casal, você percebia o seguinte, que eles em casa não tiravam a máscara social. Por exemplo, dois cirurgiões, uma juiz e um juiz. E aí você percebia o seguinte, chegavam em casa e continuavam com aquele status. Em casa não eram somente marido e mulher. Não viviam uma relação de horizontalidade. Ou, por exemplo, um tem status e o outro não. Chegando em casa, se você não tiver uma relação de horizontalidade, se você não olhar para aquele outro, para aquela outra pessoa que está do seu lado, como simplesmente alguém que você ama e que contribui para a construção de um grande projeto, desanda. Porque você humilha, você maltrata, você se torna uma pessoa tóxica. E a forma como a gente vive a encarnação é muito vogal. O que seria uma reencarnação vogal? Quando você chega em casa, as pessoas fazem ou elas fazem eita. Como é que você acha que as pessoas sentem assim? Quando você sai, as pessoas fazem ou, ah. Sabe, a gente consegue medir a encarnação pelas vogais. Dá para poder sentir isso assim. Sabe, assim, as expressões faciais, tem gente que quando não chega faz falta, você nem consegue imaginar a festa sem a pessoa. E tem gente que quando chega estraga a festa. Então, quem é você na sua família? É a pessoa que as pessoas suspiram de, ai, que bom que você chegou. Ai, você chegou. Então, talvez você, começando a olhar para o rosto das pessoas, você se pergunte que tipo de energia eu estou dando, né? Faço falta quando eu não estou? As pessoas dizem assim, fica tão vazio sem você. Sabe quando você escuta isso, assim, você chega em casa, eu viajo, né? Aí quando eu chego, as pessoas, ficam vazios sem você. Que bom saber disso, que bom que é notada a minha falta, que é sentida a minha ausência e que é esperada a minha volta. Esse sentimento é um sentimento de, é isso que eu estou aqui para fazer, porque é notada a minha falta, porque a minha presença acrescenta. Acrescenta como companhia, como pessoa, como conversa, como diálogo, como carinho, como afeto. Esse movimento é essencial porque chega um tempo mesmo que, depois que passa essas conquistas todas externas e você prova para o que veio na encarnação e tal, e acontece, ou alcança suas metas e projetos e tal, você lembra que família faz parte de propósito. Projeto não define a vida da pessoa. Se seu projeto, por exemplo, eu estou aqui em Toronto, moro no Canadá, meu projeto é, por exemplo, alcançar a cidadania. Quando alcançou? Mas qual é o seu propósito? Porque se for só isso, acabou, desencarna. Não, é construir uma casa, sabe, legal, é poder trazer meus parentes para cá também. Aí você trouxe, e agora? Sabe, projetos nós temos, mas o que define a trajetória encarnatória é um propósito. E o nosso propósito é
fazer a diferença na nossa vida e na dos outros, para melhor. Bem do tipo, Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, esse é o grande propósito de todos nós, é que a nossa trajetória seja uma trajetória transformadora. A gente tem que esse processo todo é muito voltado para aquilo que a gente constrói como valor. Sabe, Sêneca, ele dizia que o homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. É por isso que longo é o caminho através das regras e normas e curto e eficaz é através do exemplo. A família é um lugar em que o discurso não convence. Às vezes você é o grande palestrante no centro espírita. Eu acho que você já deve ter ouvido uma história de uma família que foi e colocou o colchão para assistir o pai dar a palestra. E todo mundo perguntou, por que vocês vieram? Porque eu queria que ele fosse assim em casa. Então, se você é uma pessoa... Claro, Margaret Mead, grande antropóloga americana, ela diz uma coisa muito interessante, assim, aquilo que a gente pensa que é, aquilo que a gente diz que é, e o que a gente realmente é bem diferente. Mas o objetivo da gente é criar um mínimo de coerência psicológica entre aquilo que a gente tem como projeto e aquilo que a gente concretiza. Então, na família, discurso... Eu lembro quando estava me apresentando, falando de Janine, minha esposa, que canta, né? E às vezes a gente chega assim e canta, aí as pessoas falam, Sandro, você faz palestra para a Janine, ela acorda cantando para você. Aí eu disse, graças a Deus, não. Graças a Deus, ela não acorda cantando para mim. Eu não faço palestras para ela. Eu nem analiso, porque eu nem terapeuta em casa sou. Eu sou só marido. Eu mato barata. Eu boto bujão de água, sabe? Eu filmo quando ela tá cantando, quem a maior parte das vezes que tá filmando ali sou eu que filmo. Eu sou marido. Acho que quando eu chego em casa tem que ser simples. E isso é muito importante. Não importa quais são suas conquistas lá fora, porque suas conquistas lá fora são a conquista do seu clã, são a conquista do seu lar. Você não chegaria onde chegou sem essas pessoas. Você é tão somente a ponta de um iceberg de afetos, afetos imperfeitos. É somente isso. Então, a conquista não é só minha, a conquista é de todo mundo. E é interessante quando a família sente que você pensa assim, ela se sente representada por qualquer membro da família que realça em algum lugar na sociedade. Ela sente que aquela é uma vitória familiar e ela comemora como se fosse cada membro da família naquele lugar. Quando você diz assim, olha como eu sou superior a vocês, as pessoas têm inveja, as pessoas lamentam, as pessoas sentem-se excluídas, as pessoas não se sentem representadas. E você não é abastecido com afeto para poder estar lá fora dando o seu melhor para o mundo. Porque nenhuma árvore frondosa é sem uma raiz proporcional a ela. Quem estudou biologia do científico ou ensino médio sabe clássico disso. A copa é proporcional à raiz. Se a raiz for pequena e a copa crescer demais, a árvore tomba. E aí você vê pessoas que se destacam profundamente, aí pá, morrem de overdose, entram no processo depressivo. Enfim, tantas histórias. E quando você vai lá, houve um deslocamento da família. Tem uma cena em Bohemian Rhapsody, de Fred Mercury, muito clara, em que quando ele se afasta, não tem a ver, nenhum momento tem a ver com a orientação sexual dele, nada. Tem a ver com o afastamento da família. E a namorada dele, que ele coloca numa casa e ele fica falando com ela por telefone, e que depois ela sente que ele está usando ela como um bibelô, e ela não aceita mais aquela posição, ela simplesmente se desloca, e aí chega uma pessoa tóxica e sanguessuga, é quando ele sai dessa órbita familiar, que ele sai dessa trajetória, que quando a gente sai da trajetória, né, os gregos chamavam de desastre e os romanos chamavam de tragédia. Quando você sai da trajetória familiar, você sai da órbita familiar, você está num desastre, porque você não está alinhado aos astros. A família é essa constelação de amor, de astros, ao redor do qual nós orbitamos. Toda vez que eu me desalinho com ele, eu estou indo para o desastre, para a tragédia. Eu preciso voltar para o norte, para a trajetória, para meu lugar. Mas para isso tem que ter uma coisa que chama-se responsabilidade pessoal. E quando você fica no discurso de o trauma da vítima, e aí ninguém me amou, fui abusado, abusada,
Isso não quer dizer que não doeu, que não impactou, que não mexeu com você, não estou invalidando as dores que todos nós temos, mas se você ficar apenas nela, você se define pela dor e não avança. Existe um rabino americano bem interessante, que eu adoro muito ele, é Ehud Berg, que ele diz assim, sobre responsabilidade pessoal, que não é apenas reconhecer os erros de nosso caminho. A responsabilidade pessoal reside na nossa vontade, na nossa capacidade de corrigir os erros individual e coletivamente. Então, eu tenho uma responsabilidade. Lembra de Joana? Troca culpa por responsabilidade. Troca mágoa por responsabilidade. Individual, intransferível. Esse projeto, essa construção que eu tenho. E a gente vai desenvolvendo o que a gente chamaria aqui de autoconsciência. É que a autoconsciência ela promove a autogestão. E a empatia é a base da habilidade de se relacionar. A autoconsciência seria o foco em nós mesmos e a empatia o foco nas outras pessoas. Joana vai dizer num livro chamado O Ser Consciente, somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa. E para isso, olha o que ela fala, essa pessoa nem se julga, nem se justifica, nem se acusa, nem se culpa, apenas se descobre. Não se julga. Ao não se julgar, eu aprendo a não julgar os outros. Não se justifica. Ao não se justificar, eu não aceito a justificativa do outro. Não se acusa. Ao não se acusar, eu também não acuso o outro. E nem se culpa. Ao não me culpar, eu não culpo o outro. Apenas nós descobrimos as relações, vamos construindo. Então, esse processo é um projeto que a gente precisa desenvolver. E aí, como fazer isso assim? Tente não repetir padrões disfuncionais, as lentes disfuncionais que colocaram em você. Colocaram, foi assim que eles receberam, estavam reproduzindo. E alguma vez você faz, beleza, isso aqui funciona, isso aqui não. Eu não preciso repetir. A relação dos meus pais foi disfuncional. Eles se mantiveram juntos, mas eles não se amavam mais. E aí talvez eu tenha criado em mim um padrão de que todo relacionamento é assim. É sem amor, é tóxico mesmo, eu tenho que ficar. Não, essa lente eu abro mão. Eu vou para um outro padrão. Evite essas críticas e cobranças excessivas. Tem gente que vai fazer o evangelho, aí faz assim, pega o livro lá, abrir. E tem gente que acaba o evangelho também por uma vogalzinha. Abre assim e faz, Emmanuel, pão nosso, não sei o quê. Aí faz, acabou o evangelho. Porque é como se eu estivesse dizendo assim, isso é para você, inevoluído que está aqui do meu lado na noite do evangelho. Acabou o evangelho. Isso é a cara de uma pessoa, acabou o evangelho. Então, a mensagem não é para você, é para o outro. É porque você... Eu lembro de um amigo meu que disse assim, minha mãe sempre, durante anos e anos do evangelho, nunca nada era para ela. E era um motivo de chacota na família. Até que um dia uma mensagem, cara, essa foi para mim. Aí todo mundo, não, eu não acredito. Eles pensando, minha mãe adoeceu. Finalmente ela acha que o evangelho é para ela. Ela fez, eu já fui assim. Então, mesmo quando ela disse que era para ela já não era para ela. Então, o nível de inconsciência é muito grande. É importante que a gente valorize o erro, aprender a lidar com a frustração da vida. As pessoas, é a dinâmica psíquica de uma startup. Valorize o erro, porque o erro não é erro, é processo para acontecer e construir algo inovador. As pessoas às vezes erram tentando acertar. Você imagina seu filho vai lavar o prato porque quer lhe ajudar e quebra. Ele está querendo aprender. Aí se você destrói, pune, incompetente, sai daqui, não quero mais você aqui. Poxa, você nunca quebrou um prato na vida. Essa capacidade de entender que é processo, é pedagógico a vida, gente. Emmanuel tem uma mensagem em que ele diz assim, que a ciência de educar ela só triunfa integralmente naquele orientador que sabe amparar, família dá suporte, né? Suporteis uns aos outros. Irmão Rosário, Evangelho do Espiritismo. Amparar, esperar, espera se a lição foi aprendida. E se não, repetir.
É isso que acontece na construção do conhecimento humano. Como foi que vocês aprenderam inglês? Repetiram, 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 e vão morrer repetindo. Se for morar aí depois dos 12 anos, nunca vai falar como nativo. Mesmo se faça uma redução de sotaque, porque o cérebro aprende língua estrangeira depois dos 12 numa outra área, que não é da língua nativa. E qual é o problema? Qual é o problema disso? Porque essa, sabe? Ah, não, Rossandra, ajuda aqui a respeitar até profissionalmente, se eu tiver um accent muito legal próximo do nativo. Beleza, mas eu conheço pessoas que falam 4 idiomas e não comunicam nada. Eu já fui para um lugar em que uma pessoa analfabeta, na hora da leitura, leu, inspirada. Porque quando a gente permite que Deus haja na nossa vida, a gente não tem noção do que acontece. É incrível como a gente é travado para não permitir, porque não acha que merece. É incrível como as pessoas, não, eu não vou falar, eu não vou ajudar a família, eu não vou ajudar a família centro espírita, eu não posso dar passo, não posso falar, porque eu sou um espírito trevoso. Seja bem-vindo ao planeta Terra, querido irmão. Estamos juntos, hashtag estamos juntos nessa vibe. E somente aceitando essa condição psíquica é que você permite que Deus se manifeste. Porque Paulo era um cara, Saulo de Tarso era um cara arrogante, exibido, egocêntrico, que se achava. E Jesus disse, é desse mesmo que eu quero. Porque eu vou usar esse ego dele, essa coragem dele, para ele fazer o que esses outros não vão fazer. Ele vai traçar esse mundo abrindo igrejas. Ao longo do processo, aquele homem vai baixando a bola, vai apaziguando, até ele dizer, já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Ele primeiro deixou Jesus vir nele doente. Então a ideia de que eu tenho que ser evoluído para servir é a piada que a gente conta para não fazer nada. A piada. Se você quiser, você identificar qual é o seu dom, simplesmente deixe. Deixe, você vai perceber o quanto você é um instrumento. Você vai ficar maravilhado o quanto não foi você. Não é que você não participou. Você participou. Não é, é um ventríloco. Não, ninguém é um ventríloco da espiritualidade de Deus, do amor. Não, nós participamos. Mas é como se eu fosse tocar só ou tocar com a orquestra. Essa é a diferença. Por mais que eu toque bem, mesmo que eu seja um espala, aquele que destacadamente se levanta com o violino ou com o piano e toca um solo numa apresentação, mas a beleza é quando a sinfônica entra junto e o maestro é Jesus. A doença é quando você acha que é o maestro. A doença é quando você está tocando seu violino, que é o seu dom, olhando para a partitura, que é o evangelho, e em vez de fazer isso para o maestro que te inspira a tocar teu instrumento, você olha para o outro e fala, mas eu queria aquele eboé, porque eu acho mais bonito o cello, ele deu a outra aquele piano. Acabou. Minha mãe ama mais meu irmão do que eu. Ele tem olho azul e eu não. Acabou. Tudo bem, quando a gente é adolescente, criança, né, que o pai vai botar Coca-Cola, a gente mede o copinho, assim. Vocês já fizeram isso. Já fizeram. A fatia do bolo tem que ser igual. É compreensível nessa fase da encarnação. Depois disso, é infantilidade. É não crescimento. Mas como eu tenho que entrar na CBN ao vivo, todo domingo ao vivo, eu entro na CBN Brasil com Petri Chaves, num quadro O Divã de Todos Nós. Fiquem convidados para assistir, porque agora também virou podcast lá no Spotify. Podem seguir o Divã de Todos Nós. Eu vou ter que terminar justamente às 13 horas. Eu queria deixar esses 16 minutos que faltam aqui agora para a gente interagir um pouquinho com vocês perguntando algumas coisas. Tá bom? Fiquem à vontade e se tiver com timidez, tem uma técnica muito legal, Fernanda, que é assim, você faz, eu tenho uma prima que está passando por tal coisa. Aí Márcio faz, o meu irmão, o meu vizinho, e por aí a gente vai respondendo e vai tentando consolar essas almas, esses primos, essas pessoas todas que estão chegando na nossa vida. Fiquem à vontade.
Jorge também, qualquer uma pessoa aí pode falar, todos vocês, a Muito obrigada, Rosângela, a Alessandro. Pamela, a Cristiane. Muito Sim, bem, vamos embora. maravilha. Nós temos uma pergunta, assim, da Daniele. Daniele, vai lá. Desculpa, Rossano, tô meio nervosa aqui, porque lidar com você, a gente fica meio nervoso, né? Então, Por quê? Eu tomei banho, tô... fiz a barba, gente. Você é uma pessoa, assim, para mim, não sei o que a sua esposa acha, né, a Janine, que eu também acompanho ela, mas você, para mim, é uma pessoa super iluminada, né? Então, muito obrigada pela maravilhosa É uma parte. luzinha que eu boto aqui, ó. Quando ela sai, ó, a luz vai embora. Muito obrigada pela sua palestra maravilhosa sobre relacionamento. Eu queria te perguntar o seguinte: eu sou professora aqui no Canadá, né? E você falou dessa relação de cooperação com a família, com os professores. Eu gostaria de saber, Rossandro, o que eu posso falar para as famílias não se magoarem, para que elas têm que cooperar comigo, porque, acreditando ou não, eu trabalho com refugia aqui da África, eu trabalho com famílias carentes no Canadá, apesar de ser um país de primeiro mundo, né? Então, eu gostaria de saber qual o conselho que você me dá para eu preparar essas famílias que elas têm que cooperar com meus alunos, né? Não só eu, deixa tudo para mim, a educação só para mim, que eu sou professora aqui, né? E eu sofro muito com isso, né? Já que eu acredito em todos os potenciais, já que eu acredito nos potenciais de todas as crianças são diferentes, né? Obrigada, olha, Alessandro. para que a escola, Dani, seja uma segunda família, a família tem que ser a primeira escola. É uma regra. O professor não faz milagre. Então, esse é um mantra. Para que a escola seja uma segunda família, a família tem que ser a primeira escola. É um efeito dominó, é bem Piaget. Se você não cumprir sua fase do jogo, quando a criança chegar aqui para mim, ela vem com déficits. Só que existe uma terceirização tão profunda da educação dos filhos hoje, que quando teve a pandemia, eu descobri que alguns amigos meus descobriram que tinham filhos, eles não sabiam. É porque quando a pessoa liga para mim, roçando como eles comem, eu disse assim, você nunca percebeu que quando reencarna com boca, não? Não é porque assim, se você nunca percebeu que criança come muito, é porque você não estava olhando para o seu filho. Então as pessoas hoje elas terceirizam, vai para o inglês, vai para o balé, vai para o shopping, vai para o xadrez, vai para o tênis, vai, sabe? E aí quando chegou a pandemia, meu Deus, tem uma criança aqui, o que é que eu faço? Desespero das pessoas no mundo, 1,7 bilhões de alunos em casa, os pais desesperados, ou seja, e o povo antigamente, Dani, criava 12, 20 filhos e dava conta. E o povo hoje não consegue educar um. É uma falência, assim, que é incrível. Eu sei que hoje a educação socioemocional é essencial nas escolas, né? Eu até abri uma empresa aqui no Brasil chamada Educa 21, que é justamente para ajudar as escolas. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz o curso de educação parental com as duas psicólogas da Califórnia que criaram educação parental. E aí eu percebi, não, vou fazer o seguinte. Além desse material para os alunos, eu tenho que ensinar os pais a serem pais. Porque, claro, a criança não nasce com carteirinha de manual. Aqui, papai, cheguei, siga esse roteiro. Não nasce, né? Mas só que as pessoas simplesmente, naquela minha fala inicial, perderam aquela referência da avó, da mãe, da tia, que estava todo mundo junto ali. Chegam em grandes cidades, as mulheres vão trabalhar, sentem culpadas, chegam presenteia para poder dar presente para suprir a ausência e não a presença, porque o importante para a criança não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que você está com ela. Quando chegar pelo menos meia hora que seja sem telefone, sem ela, olhando no olho para ela, ela ânsia, clama pelo olhar. Você sabe que durante o processo de desenvolvimento da psicanálise, Freud dizia que a criança amava a mãe por interesse do leite, que era um amor interesseiro. Até que outros pesquisadores fizeram não, é o amor, porque o que a criança clama enquanto mama é o olhar. Ela se alimenta do olhar. O corpo se alimenta do leite, mas o espírito se alimenta do olhar. Aí tem mãe que faz assim, ó. E a criança lá. Tá? Você precisa, é uma coisa que tem que ser feita não só por você, a escola e todos que fazem a escola, fecharem copas na defesa do educador e da responsabilização da família. Nós precisamos dizer à família que ela precisa cumprir o papel dela. Agora, não adianta fazer isso pontualmente numa reunião semestral, não. Tem que chegar junto, assim, o diagnóstico que a família está falando está feito. O que a gente faz com o diagnóstico? Vamos para a cura?
Como nós podemos ajudar vocês? Querem que venham especialistas que falem sobre como meu filho não me escuta, o que é que eu faço? Como lidar com o celular, as crianças? Como criar disciplina para dormir? Vamos trazendo pessoas, vocês vêm para que a gente construa junto essa trajetória da parentalidade. Certo? Maravilha. Muito obrigada, Sandro. Nós temos mais uma pergunta, mais duas perguntas, na verdade. Uma é da Rosângela. Rosângela, pode ficar à vontade. Olá, Rossandro. Boa tarde ou bom Rosângela. dia Boa aí para tarde. você. Um prazer conhecê-lo. A minha pergunta é: tem algumas pessoas que é fácil entender o papel dela na família, como é uma pessoa que toma decisões, a outra parece ser o psicólogo, é o outro que é rebelde, o outro que exige tudo. A pergunta é: qual é a melhor maneira de compreender qual é o meu real papel nessa família? E, entendendo isso, eu posso melhorar o meu relacionamento com a minha família? Uma vez eu entendo isso? Sim, primeiro os papéis não são estanques, tá? Aquele que é psicólogo um dia pode estar precisando de ajuda, aquele que aconselha ou aquele que direciona às vezes está precisando de liderança também. E às vezes esses papéis eles terminam sendo ruins, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se eu sou o cara que resolve tudo, eu não mostro fragilidade. Porque se eu mostrar fragilidade, a família desanda, eu penso assim. E é errado isso. Aí eu não peço ajuda, eu não peço socorro. São essas pessoas que começam a adoecer, não procuram um médico, quando vai lá, o câncer já está em estado terminal. Mas eu não tinha tempo. Mas eu não podia mostrar fragilidade. Tá vendo? Papéis, eles são carimbos. Nós somos um ser polivalente. Nós podemos fazer muitas coisas. Sabe quando você diz assim, essa é minha filha, é a princesa da casa. Esse é meu filho, é o inteligente. Sabe o que você faz? Você não faz isso com propósito, mas você cria um carimbo. Então aquela menina, ela só é analisada por ser bonita. Ela sabota se tornar uma mulher inteligente, ou quando se torna inteligente, ela tem síndrome do impostor, porque ela era apenas a princesa. E o menino inteligente, de repente, é um menininho que quer ter feinho, aí chega na fase da adolescência, fica bonito, vai para academia, fica atraente e não consegue se perceber atraente, porque ele só era o inteligente. O outro era o palhacinho, ele só ri. Então ele não pode ser uma pessoa séria. Nós podemos ser tudo. Sabe? Eu vim para que tenhais vida em vida e abundância, nós podemos manifestar várias características. Então não pense, se já tem o líder, se já tem o psicólogo, quem sou eu? Pode ocupar esses papéis também. Qual é o objetivo? Servir a família. Servir a família que ama, que abastece você. Então ocupa qualquer espaço que você queira. Até outros que já existam. Vou te ajudar na liderança, vou te ajudar sendo o psicólogo da família. Sabe? Eu vou te ajudar sendo o que ajuda a família financeiramente. Isso. E fazendo isso com muita leveza, sabe? Assim, quando a gente faz e espera algo em troca, aí é um negócio. E só funciona quando você faz porque é prazeroso fazer, sabe? Servir é prazeroso. Aí quando a gente faz muitos testemunhos das pessoas que vão para a África, é o quanto receberam. Receberam mais do que deram. Foram servir. Servir é prazeroso. Por isso que Santo Agostinho dizia, se o homem soubesse como é bom, seria bom por egoísmo. Porque abastece, é massa, é muito legal. Ó, quando você realiza seus desejos materiais e você não é uma pessoa que é alucinada, que vai querer mais e mais e mais e mais, você realiza o básico do desejo material, o prazer que você tem em proporcionar para o outro é muito maior do que o que você tem para proporcionar para você. Você tem muito mais prazer em dar a uma pessoa aquilo que um dia você conquistou com muito esforço e dar para alguém ver o sorriso largo naquela pessoa do que quando você teve. Quando você comprou para você, você faz que prazer em dar prazer para você. Isso vai desde o físico, no orgasmo que a gente proporciona a alguém que a gente ama, no momento da relação sexual, até o prazer de entregar a vida, a alegria. É muito bom, sabe? Então, não tem um lugar, qualquer lugar, o lugar que a gente torna a vida do outro melhor. Isso é propósito. Maravilha, muito obrigada. Obrigada. Nós temos a última pergunta e essa é do Jorge. Manda, Jorge. Eu vou aí, pessoal. Libera o microfone, tá aberto? Tá. Eu vou aqui, senão vai dar eco, gente. Tranquilo, Jorge. Sandro, primeiramente, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pela sua participação. Eu não sei se a gente precisaria de mais um TSW para você comentar minha pergunta.
mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, se possível, sobre essa questão da família como sendo a ponta de um iceberg de afetos imperfeitos. Porque a gente, às vezes, sofre porque a gente cria expectativas infantis ou exageradas sobre a função que as pessoas têm na nossa vida. Às vezes a gente olha o pai do vizinho, não tem aquela história de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? O pai do vizinho visto no final de semana é um pai muito legal, nem sempre conviver com ele seria legal. Posso até ser que o pai do vizinho seja realmente melhor que o meu pai em vários aspectos, mas o pai que eu tenho é o pai que eu tenho. Então, se eu fico sempre achando que foi pouco, eu contabilizo a falta e entro no que a gente chama de psicologia da escassez e não da abundância. Na psicologia da escassez, eu sempre olho aquilo que me faltou e não aquilo que me abundou. Sabe aquela música de Rita Lee, Ovelha Negra? Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família, então é a hora de você assumir e sumir. Olha que interessante. Ela disse assim, meu pai disse assim, ó, eu não concordo com o seu jeito de ser, então, ó, some. Você é diferente de todo mundo. E o que aconteceu com ela? Se tornou uma estrela da MPB. Talvez se ele dissesse fique, ela não tivesse tido a luta. E quando você ressignifica, você olha aquele momento em que meu pai disse assim, se assuma, você quer brilhar como cantora? Se assuma. Dê seus pulos. Isso é amor. Pode ter sido feito de forma dolorosa na hora. Quando você olha para essa trajetória da família imperfeita, dos amores imperfeitos, mas é esse construto imperfeito, porque somos imperfeitos também, que vai criando as condições, os liames, a raiz para que a árvore aconteça. Então, quem que está aqui agora? É Rossandro? Não, quem está aqui agora é o filho de Laércio e Adelma. Laércio era alcoólatra. Quem está aqui é o neto de Gedeão e Albertina, de Manuel Irineu e Letícia. É o esposo de Janine, é o irmão de Célio, Laércio e Valécio, é o tio, é o cunhado. Quem está aqui agora, nesse momento, é uma pessoa cheia desses afetos. Se eu tivesse aqui só e sem essas pessoas, dificilmente eu conseguiria estar aqui, dificilmente eu faria o que eu faria. E elas são imperfeitas como eu. Já viu porta-retrato em casas? Já? Você já viu no porta-retrato alguém botar uma foto? Vamos tirar uma foto no dia que a gente deu para a mamãe o diagnóstico que ela está com câncer? Já viu uma foto dessa? Vamos fazer uma foto, um selfie no velório de papai? Já viu foto assim? Mas o porta-retrato, a gente sabe que por trás daqueles sorrisos tem dores, tem imperfeições. É assim que eu olho rede social. A timeline é um porta-retrato. Tem muita dor por trás. Mesmo que você bote filtro, não me engana. Né? Então as famílias são imperfeitas. Porque nós estamos numa sociedade, num padrão de desenvolvimento espiritual de ainda muita imperfeição. E ainda assim a gente já experimenta o amor. Talvez tenha planetas que nem tenham amor ainda. Então, é esse amor possível. Tem uma música de Djavan que eu cantava muito para os pacientes que chegavam super exigentes das famílias. Porque eu não tive isso, não tive isso, não tive isso. Meu pai não foi assim, minha mãe não foi assim, tá. E eu fazia, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá. Vai lá atrás. Ele não me deu carinho. E ele teve. E ele teve. Mas ele não me deu. Então, agora que você percebeu como é ruim não ter, dê. É isso que ele está te ensinando. Olha, não é bom não dar carinho ao filho. Então, quando você for pai, dê carinho ao filho. Ele te ensinou. Isso também é uma forma pedagógica. O amor tem várias manifestações, não somente aquela romanceada de filme meloso de comédia romântica. Entende? Por isso que nós somos realmente essa constelação de afetos imperfeitos. Gente, obrigado aí pelo carinho de me receberem, pelo evento. Deus abençoe vocês ricamente. Espero oportunamente a gente ter a oportunidade de estar presencialmente aí. O Canadá está no meu no meu roteiro de visitas com minha esposa. A gente quer conhecer demais o país. Temos amigos que moram aí, parentes, né? Então a gente tem uma vontade imensa de conhecer. Deus abençoe vocês. Vocês não estão aí por acaso. Possa ser que vocês tenham pensado que era somente uma vontade de ir para um país em que o pacto coletivo é mais funcional do que o Brasil,
mas indo por qualquer país sendo espírita, a responsabilidade é muito grande. Tá? Porque, às vezes, as calçadas limpas e os gramados perfeitos nem sempre revelam as almas corroídas que estão em qualquer lugar do planeta. E a gente está aqui para fazer essa diferença. Ó, beijo no coração de vocês. Tá bom? Continue no evento aí. Valeu, beijo. Tchau. Muito obrigada. Nada. Ô, Sandro, thank you very, very much for your participation of the 2021 ATSW. We are grateful for being part of our event, and we hope to work with you again very soon. And here, who knows, physically. Today, we are always closing our event today with lots of information that will help us to be better human beings. First, with ourselves, and then to others. So let's remember this fantastic teaching for the great spirits. Every human relationship is a two-way street established most of all through pleasure and emotional compensation that it gives to the involved beings. It doesn't die by itself, and many relationships slowly die because people don't understand how much or what kind of nurture, time, work, and care they require. A relationship is also a living entity, a dynamic process in constant change that needs to be cultivated through overcoming conflicts that naturally arise and depend on the level of experience, the ability to adjust and its own needs. Everyone will answer to these challenges differently. The human being doesn't exist as an isolated being in space and time. People are the product of the interaction that they establish with each other. So we are deeply influenced by the relationships that we make. We need them to become health and whole beings. From the ATSW committee, which represents the 4th Spirit Center from Toronto and Kitchener, want to thank God for the opportunity to serve, to learn how to be a better instrument of peace and how to serve better our community. Thank you, God, for all the beautiful protection we received during our event this weekend. Thank you to our great public that stayed with us on those 2 days of event. We are really hope that teachings of the 2 days forums brought the most of you some reflection and enlightening moments, how you can build your relationships strong and healthy from now on. We really, really appreciate your presence, which gives a great boost to prepare ourselves for the next event. We hope to see you all in 2023 9 TSW. Hopefully, we will be able to hug every single one of you. A great thank you to all volunteers. This year was very special with so much learning on the online environment. Yes, we had to come out from our comfort zone, but really, what's good is to hug our friends for real. Our ATSW volunteers, Marceli, Fernanda Mota, Paulo Casado, Daniele Montedo,
Ivan Guerra, Viviane Pina, Eline Anders, Jorge Reis, Sobek de Alcântara, Andréa Faria, Lúcio Bertoldo, Kleber Júnior, Cristiane Ridos, Cristiane Soares, Adriana Sina, Pamela Souza, Cristiano Santos, Omar Kevo e Roberto Cardoso e Rosângela Rodrigues. Well, that's it, everyone. Our 2021 ATSW comes to end. Thank you for being with us. See you soon. Please, let's all our best following the science and the healthcare professional advices. Use a mask, wash your hands frequently, and keep the physical distance. Before our end, I will call Lúcio Bertoldo for the final prayer. The microphone is open for you, Lúcio. Thank you very much. Depois que o Lúcio terminar a oração, eu preciso passar uma mensagem para o público, por favor, antes que todo mundo saia. Obrigada. For sure. Thank you very much, Andrea. Thank you very much, everybody who joined us today and yesterday. It was a pleasure to be with you guys. So let's begin our prayer. Take a deep breath, relax, wait for our friends from the spiritual world to inspire us, and Lord, be beside us all every day, guiding and leading us gently always. Lord, be above us, help us to see the hope of the future of all we could be. Lord, be beneath us, carrying us when we were too shattered or tired to really have strength. Lord, be ahead of us, smoothing our paths, protecting and blessing the places we pass. Lord, be behind us, healing our wounds, forgiving our mistakes, and make us new. Lord, be with us. This family is yours, now and forever. You are our Lord. Thank you very much. Let's hear Rosângela now. Thank you. Obrigada, Lúcio. Gente, boa tarde, muito boa tarde, já boa tarde, né? Obrigada pela presença de todos. O seguinte, nós conseguimos arrecadar como doação para esse evento um valor de $460 e nós temos só uma pequena despesa de $315. Então, isso que vai sobrar, nós vamos fazer uma doação para o Fraternidade Sem Fronteiras. Então, se alguém ainda não fez nenhuma doação para o evento, e se ainda queira participar, você pode usar o Eventbrite para fazer essa doação, ou também você pode entrar no site do Fraternidade Sem Fronteiras, nós vamos colocar lá no TSW, e vocês podem entrar lá e ver que tem várias formas de você poder ajudar. Então, vocês podem entrar e fazer diretamente a sua doação. Mas, se quiser utilizar ainda o TSW para fazer isso, vai ser recebido com muito amor. So, to the ones that speak English, for now, we were able to receive $466 as donation, and we have only $315 as expense for the event. So that means whatever is the profit, let's put that way, we're going to donate to the Fraternity Without Border. So if anyone wants to participate and make your donation, you can use the TSW through Eventbrite and make your donation, or you can go to the website of Fraternity Without Border and make your donation over there. They have a lot of different projects which you can enroll yourself and help as well.
So that's it. Thank you.